Olá, eu sou a professora Jota. Vai começar mais uma aula de história. Antes da gente começar nossa aula, 2 recadinhos. Primeiro, se inscreve no canal, ativa as notificações. Você vai ser informado pelo YouTube no exato momento que eu posto as videoaulas. Lembrando que a gente posta as aulas aqui de segunda a sábado, todas as disciplinas, foco no Enem e outros vestibulares. Segundo recadinho antes de começar a nossa aula, clica na descrição do vídeo, tem um link para o Telegram. Neste link do Telegram, você vai acessar o nosso grupo e por lá eu mando as apostilas que acompanham as videoaulas. Então, um exemplo, se eu postar 2 aulas aqui no YouTube no dia, você vai receber 2 apostilas em PDF de graça, tá bom? Dados os recados, roda a vinheta, João, professora Jota, aula de história agora no Jota Explica. Bem-vindos, queridos e queridas, professora Jota, aula de história número 14. O papo hoje tem como objetivo falar aí das principais características do neocolonialismo. Antes disso, uma pequena introdução aqui para vocês, tá bom? Se a gente vai falar de neocolonialismo, vamos falar do capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial teve o seu auge, o seu frenesi, né? O seu frenesi, isso aí. Não na metade do século XIX, tá bom? A Revolução Industrial já é do nosso conhecimento, ela modifica toda a sociedade, ela vai apresentar aí utilização de máquina, divisão do trabalho, urbanização, evolução de meios de transporte e, obviamente, aumento da produção. Essa produção, ela vai estar concentrada nas grandes indústrias, e a gente já sabe que daí vamos tirar 2 novas classes sociais. Qual a primeira? Burguesia industrial. E a segunda, o proletariado urbano, né? A galera que vendia força de trabalho, péssimas condições de trabalho. Tinha também a questão da mão de obra infantil e feminina, que obviamente recebia menos dinheiro que os trabalhadores homens, né? Então, assim, e essa nova classe, na real, eram os antigos camponeses, que eles fugiram do campo para as grandes cidades. Quando as fábricas começaram aí, né, aquele boom aumentar e tal, eles foram buscar melhores condições de vida, né? Então, vamos lá. E agora que a gente tem a primeira grande crise do capitalismo, para ser mais específica, em 1870, ok? Aquela grande produção industrial tinha também uma grande massa de assalariados. E assim, essa massa de assalariados recebia um valor ok? Claro que não. Então eles não conseguiam consumir a própria produção. E nas aulas de geografia vocês devem acompanhar com os professores de vocês, e até aqui mesmo no Jota Explica, que é o seguinte: para uma indústria continuar estabelecida numa cidade, num estado, numa região, ela precisa de um mercado consumidor. Ela precisa de uma galera com dinheiro para consumir o que ela vai vender. E aqui não tem esse mercado consumidor, não tem a galera com dinheiro. Qual que vai ser a consequência disso? Bom, as fábricas de médio e pequeno porte vão decretar falência, vai fechar as portas, vai gerar desemprego. E as grandes indústrias ficaram ali sobrecarregadas, né, com os centros urbanos da Europa, que é a nossa zona geográfica que a gente está abordando aqui. Então, a partir disso, vai começar uma corrida por um mercado consumidor fora da Europa. E aí, né, após o ano de 1870, para conter toda essa crise, qual foi a saída? Uma etapa imperialista, né? Bom, quando a gente fala de imperialista, a gente está falando da disputa das grandes potências capitalistas pelo controle econômico e político em regiões não industrializadas. E a solução para toda essa crise foi sair da Europa, dominar outros países e consolidar novas colônias. E aí que entra na parte que nos interessa, que é o neocolonialismo. Mas eu precisava fazer toda essa introdução para você não ficar perdido aqui na nossa aula, belezinha? Belezinha. Bom, vamos lá. A gente já sabe que as nações europeias A gente já sabe que as nações europeias começaram aí uma corrida, né, para conseguir o maior número de colônias, expandir o complexo industrial e superar a primeira grande crise do capitalismo. Eles olharam principalmente ali para a Ásia e para a África.
Para a gente entender o neocolonialismo, vamos pensar em 3 M's. Sim, a letra M 3 vezes. Primeiro M, matéria-prima. Segundo M, mão de obra barata. Terceiro M, mercado consumidor, né? Por que a gente chama de neocolonial? É exatamente pelo que você está pensando. Por já ter existido, né, o colonialismo ou a colonização lá na expansão marítima, principalmente no século XV e XVI. Então a gente chama de neo, coloca o prefixo neo, porque é um novo modo de colonizar. Para ficar mais claro, vamos ver as diferenças. Primeiro eu vou falar para vocês sobre o colonialismo. Colonialismo vai do século XV ao século XVIII, tem como economia de base o mercantilismo, as potências de destaque, Espanha, Portugal, Inglaterra e Holanda, o foco, o continente americano, todas as Américas, e o objetivo era encontrar metais, especiarias e mão de obra escrava, né? Já o neocolonialismo, século XIX, a economia de base é o capitalismo industrial monopolista, as potências países de destaque, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália e Japão. O foco está na África e na Ásia, e o objetivo, 3 M's. Matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, beleza? Entenderam a diferença? Agora ficou claro de vez para vocês, né? Qual que é o ápice do neocolonialismo? Sim, é a Conferência de Berlim, é recorrente no vestibular e é triste demais, porque foi assim, as potências se reuniram e discutiram lá um conjunto de regras e consolidação de novas colônias. Aonde? Na África. E aí eles dividiram, realmente, o Enem gosta muito de trabalhar esse assunto com charges. A mais famosa é aquela charge do continente africano, dentro de um pedaço de pizza e todo mundo repartindo, sabe? Porque foi exatamente essa a ideia. França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Portugal e Bélgica dividiram o continente africano como eles bem gostariam. Não respeitaram aí as matrizes, as diferentes etnias, as diferentes culturas, eles simplesmente passaram a faca em cima do continente e dividiram conforme a sua vontade mesmo. E assim, esse foi o ápice do neocolonialismo, porque eles simplesmente pegaram um território e cortaram como eles bem queriam. Já falei isso várias vezes, mas é porque é exatamente isso. Tinham 2 modos de exploração, tá bom? Na marca do processo neocolonial. Tinha o modo colonial e o modo protetorado. O modo colonial, o nome já diz, colônia devendo satisfação à metrópole. Modo protetorado tinha um pouquinho mais de liberdade. Por quê? Porque você tinha um supervisor que representava a metrópole dentro da colônia e lideranças locais. Então você dava ali uma liberdade ilusória política maior, né? Assim, ilusória, mas na prática tinha um tanto quanto mais de liberdade quando comparado com o modelo colonial, tá bom? Bom, por hoje é só, galera. Muito obrigada por quem acompanhou até aqui, tá? Expliquei aí os principais pontos do neocolonialismo, fiz a introduçãozinha do capitalismo industrial e a primeira crise. Na apostila tem exercício, entra no Telegram para receber as nossas apostilas, tá bom? Curte o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e é isso. Um beijo, tchau, tchau!